Olá, meu nome é Rosana, eu sou pedagoga, trabalho com o Ministério Infantil há muito tempo, sou professora de escola bíblica dominical, formada em educação religiosa e eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o que nos faz ser bons professores de criança. Todo bom professor de criança, ele precisa ter um chamado para ser um professor de criança. Não é porque uma pessoa é professor que ele vai ser professor de criança. Ele precisa, além de gostar de trabalhar com criança, além de ter essa aptidão natural, ele precisa saber que Deus o chamou, ele tem um chamado de Deus e Deus lhe deu dons para trabalhar com criança. Todo bom professor de criança começa disso, de ter um chamado. Esse dom, ele pode ser aprimorado. Deus pode nos aprimorar. Você tem uma vocação para ser professor de criança? Se sim, você pode ser o melhor professor de criança. A segunda coisa é dedicação. Você tem condições de se dedicar a esse ministério? É muito importante que o professor de criança ele saiba que ele precisa ter zelo pelo ministério que ele executa. A criança, ela precisa gostar daquilo que ela está recebendo. Então, o professor tem que toda aula conquistar o direito de ser ouvido. Precisa conhecer a Bíblia, ele precisa conhecer a lição, ele precisa conhecer as verdades bíblicas. O professor precisa conhecer a criança com quem trabalha, as características das faixas etárias. As crianças, a partir do momento que elas vão crescendo, que elas vão desenvolvendo, elas mudam as suas necessidades, mudam as suas características, mudam o seu tempo de atenção. O professor ele precisa conhecer as características das crianças para poder trabalhar com elas. Ele não pode trabalhar com uma criança pequena, oferecendo para essa criança um ensinamento num nível mais elevado. Conhecendo as características de cada faixa etária, ele vai poder oferecer um ensino dentro das necessidades, dentro das características da criança com quem ele trabalha. Amar a criança. O bom professor de criança, ele precisa amar a criança com quem ele trabalha. Amar para conquistar o amor da criança. Nós sabemos que a criança confia naquela pessoa a quem ela ama. Como ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai nunca mentir. O professor de criança nunca mente. Se ele não sabe uma resposta, ele diz que vai pesquisar e assume, eu não sei, mas ele nunca mente. Se ele promete alguma coisa, ele cumpre. Ele sabe que a imagem dele perante a criança é muito importante. O bom professor que ama, ele não critica o seu aluno, ele aceita o aluno, ele não deprecia o aluno, ele não coloca apelidos no aluno. O bom professor, ele não compara o seu aluno com outro. Ele sabe que todos somos diferentes e sabe que as crianças, quando elas se comportam de forma inadequada, ou elas estão precisando chamar a atenção e precisam receber atenção, ou elas estão com alguma necessidade que ainda não foi suprida. O bom professor de criança que ama a criança com quem ele trabalha, ele é educado, ele usa as palavras por favor, com licença, obrigada, principalmente se essas palavras não fazem parte do repertório da criança, para que a criança comece a se acostumar com essas palavras e as crianças comecem a usá-las. Então eu falei de 3 coisas. Eu falei de vocação, eu falei de dedicação e eu falei de amar a criança com quem a gente trabalha. Aguarde, eu vou trazer mais.